Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Vamos receber o pastor Rubens, amém? Aí eu vi com reverência. Estamos em mais uma manhã reunidos para adorar o nome de Jesus Cristo, para ler a sua palavra e falar, meditar sobre ela. A palavra de Deus para nós é como o ar que respiramos. Sem ela não podemos viver. Amém? Amém. Porque a palavra é Cristo. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mostra que o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. O Cristo é a própria palavra. Negar a palavra é negar a Cristo. Amém? Então, se há uma coisa importante, é a palavra de Deus. Amém. E nós estamos sempre em torno dela. A Bíblia diz: onde estiver o corpo, São Lucas 17, 37, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. O corpo é a palavra. O crente se alimenta da palavra. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra é o corpo. E as águias de Deus se ajuntam ao redor do alimento do dia. A palavra de Deus que está na mesa. Amém. E quando nós nos alimentemos de uma mesma fonte, do mesmo corpo, nós pensamos iguais. Amém? Todos têm o mesmo pensamento, porque estão comendo do mesmo lugar. E eu creio que nesta manhã nós teremos um estudo baseado nas Escrituras, é claro. Um estudo muito importante. E nós vamos ler Efésios capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4 de Éfesos, para nós meditar na Santa Palavra de Deus com reverência. Éfesos 4, a partir do verso 1. Vamos ler todo o capítulo de Éfesos. Diz Éfesos 4, verso 1 em diante: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Amém? Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fabulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, é com muito prazer que nós lemos Tua Palavra nesta manhã, e nós cremos, meu Deus, que o Senhor há de falar conosco, Pai, porque o Senhor prometeste em Tua Palavra. O Senhor disseste, onde estivesse mais de 2 ou 3 reunidos, ali em volta da Tua Palavra, o Senhor estaria no meio de nós. E Deus, nesta hora, nós viemos esta manhã porque cremos que aqui haveremos de receber algo para alimentar nossa alma. Nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Dia e noite anseia por Ti, como diz o salmista Davi. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a nossa alma anseia por Ti, Pai. Senhor amado, nesta manhã nós pedimos que o Senhor abençoe estes homens e essas mulheres e essas crianças que vieram a este lugar. Eles não vieram aqui à toa, Pai. Eles vieram aqui esperando receber alguma coisa. Pai Celestial, e nós temos certeza, e como Tu disseste em Tua Palavra, que nós, sendo mal, quando nossos filhos pedem peixe, nós não damos uma serpente. Quando eles pedem pão, nós não damos uma pedra. E Tu disseste em Tua Palavra, vós, sendo tão mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é bom. Ó Deus amado, e nós temos certeza, meu Deus, que nesta manhã nós estamos Te pedindo o pão que desceu do céu. Eu tenho certeza, Senhor, que Tu não has de dar-nos pedra por alimento, mas nos darás este pão vivo, que o homem, Senhor, não pode viver sem ele, que o mundo está em decadência e fome e miséria, porque tem rejeitado este pão vivo que desceu do céu. Mas a Tua esposa amada, Senhor, elas se alimentam das coisas espirituais que estão escondidas do mundo, deste pão da vida que tem descido, Pai, e nós sabemos que não é uma hóstia, não é um pão feito pela mão do homem, mas é Jesus Cristo, a palavra viva que desce, se manifesta no meio de nós, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se há alguém entre nós nesta manhã em desespero, meu Deus, que ao sair deste lugar, deste ambiente, que ele possa encontrar o que precisa, a esperança para os que estão sem esperança, a alegria para os que estão tristes, Pai, e Senhor amado, a cura para os que estão enfermos. Ó magnífico Deus, nós sabemos em quem temos crido e sabemos que a hora que vivemos é avançada, é uma hora em que o mundo está em trevas por ter rejeitado a luz que é Cristo. Mas, Pai Celestial, no meio deste mundo de trevas tem brilhado uma grande luz. Tua palavra está em nosso meio, e nesta manhã, meu Deus, nós pedimos que Tu abençoe a cada um desses que vieram aqui, que eles não venham sair vazios, mas cheios, repletos da Tua glória, Pai.
e que ao passar ao longo deste dia, Senhor, possam meditar nas coisas que o Senhor tem dado para nós nesta manhã. Possa meditar, Senhor amado, nas revelações de Jesus Cristo, porque bem disseste tu em tua palavra, coisas que o ouvido nunca ouviu e o que os olhos nunca viram, são coisas que Deus tem reservado para os que o amam. Ó Deus, os teus mistérios têm sido revelados a um povo peculiar, a um povo simples e humilde, mas tu disseste em tua palavra, tu disseste, Pai amado, Deus tem escondido essas coisas dos sábios e entendido e tem revelado aos seus pequeninos. E nesta manhã, Senhor, nós pedimos, estejais conosco, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos nos assentar e vamos meditar nesta palavra. Amém. A palavra de Deus, ela não é importante para os que perecem, mas para os filhos da luz, nós damos a vida por ela. Os cristãos no passado deram a vida pela palavra de Deus. Foram mortos nas arenas, amarrados de cabeça para baixo, comidos por leões, por tigres selvagens. Foram estraçalhados nas arenas, enquanto o imperador e seus súditos sorriam. E eles poderiam muito bem se livrar daquilo se simplesmente eles negassem a palavra. Se simplesmente eles dissessem, eu não creio mais nesta palavra. Mas eles preferiram morrer. Eles preferiram entregar sua vida. Como aquela cantora tem feito a canção, sempre vou lembrar da coragem dos santos em plena arena enfrentando os leões. E quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Os sacerdotes católicos colocavam os cristãos dentro da fogueira, mas ali de dentro eles pregavam o evangelho enquanto o fogo queimava. O fogo queimando e eles dizendo aquilo que estava na palavra de Deus. Na fogueira da Inquisição, de dentro das lavaredas, eles pregaram o evangelho. Agora, coloque-se para pensar nisso hoje. Você não está dentro de uma lavareda, você não está dentro de um fogo. E às vezes nós ficamos em casa e não vem a igreja louvar a Deus, não vem ouvir a sua palavra. Estamos vivendo um tempo mais fácil que os dos apóstolos, porém é um tempo difícil psicologicamente. Estamos vivendo numa guerra psicológica. O diabo está trabalhando na psicologia, na mente das pessoas. Mombrana diz que Satanás toma a mente do homem como torre de controle, mas Deus toma o coração como torre de controle. Amém. Nesse tempo que estamos vivendo, Satanás está trabalhando para tirar-nos da fé, tirar-nos da palavra, com milhares e milhares de doutrinas. Mas mesmo assim, sabendo que é um tempo difícil, nós ainda sabemos onde está a verdade. Amém. Jesus disse em São João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a pura verdade. O irmão Brana pregou a última mensagem no Tabernáculo Brana, foi intitulada O Éden Satânico, ou o Éden de Satanás. Foi sua última mensagem no Tabernáculo Brana. Depois dessa ele não pregou mais, partiu para o Senhor. E no final desta mensagem, no parágrafo 156, ele fala alguma coisa importante. Ele diz: isso é tudo que sei para contar-lhes, que nesta Bíblia eu creio com todo o meu coração
Se conheço o meu coração, ser ela a perfeita e inadulterada palavra de Deus. Amém? Por isso eu vivo, por isso me apoio, e se tivesse 10.000 vidas, me alegraria em dar cada parte delas por esta palavra. Amém. Agora, os cristãos no passado deram a vida por esta palavra. O irmão Branham vem e diz: se eu tivesse 10.000 vidas, eu dava cada uma delas por amor desta palavra. Isso significa que se ele morresse pela palavra e ressuscitasse de novo, e fosse preciso morrer de novo pela palavra, ele morria quantas vezes fosse preciso. Então há alguma coisa na palavra de Deus que é mais importante do que o ouro. O ouro não se compara, mais importante do que tudo. Quando eu vejo na história ou na Bíblia os relatos de homens e mulheres que deram a vida por amor da palavra, algo diz dentro de mim: tem alguma coisa escondida nela que só pode ser muito valioso para as pessoas darem a vida por esta palavra. Já estamos vivendo num tempo que não é bem assim. Hoje em dia as pessoas vendem a palavra de Deus por qualquer coisa. Os pastores vendem por qualquer coisa, por causa de um dinheiro, por causa de um salário pastoral, por causa de dízimos, de ofertas. Eles vendem o direito de primogenitura, como Esaú vendeu. Esaú estava tão desesperado por aquele prato de lentilha e não dava valor ao que ele tinha. Ele simplesmente não valorizava a coisa preciosa que ele tinha, que era o direito da primogenitura, por ser o filho mais velho. Tinha direito em todas as heranças do pai, todas as fazendas, todas as riquezas, e ainda o direito de ser líder dos irmãos, de ser senhor dos seus irmãos. Os seus irmãos tinham que ser servo dele. Mas ele não valorizava isso, jogou isso fora por causa de um prato de lentilha. Agora, um tesouro na Bíblia escondido, e que quem tem revelação desse tesouro, quem descobre esse tesouro, ele não vende por nada a palavra de Deus. Ele não se vende. Mas a maioria das pessoas não descobriram esse tesouro. Lê a Bíblia como quem lê um jornal. Ele não sabe o que está lá dentro, então vende por qualquer coisa. O que é que eu estou falando com isso? É que se eu pregar aqui algo para agradar a igreja e mudar o que a Bíblia diz, ou não pregar o que ela diz porque eu quero agradar o povo, eu estou vendendo o direito de primogenitura. O Mombrana diz assim que o anticristo nesses últimos dias, ele ia dar o cardápio para o povo escolher o que eles querem que pregue. Quando você chega no restaurante, o garçom te dá o cardápio. É você que escolhe o que você quer. O que você quer? Então é exatamente, o anticristo ele chega com o povo e diz: o que vocês querem que eu pregue? Vocês querem que eu pregue sobre calça curta? Não. Isso aí nós não queremos. Vocês querem que eu pregue contra o batom? Não. Isso aí não. Não prego porque eu não gosto. Tá bom, então não prego, desde que vocês paguem dízimo. Então este é aquele que vendeu o direito de primogenitura. Porque não se deve pregar o que as pessoas querem. O que os católicos queriam era que nós colocássemos uma caixa ali na praça, uma caixa amplificada, e ficasse pregando: façam imagens e continuem venerando, porque isso é bom. Se eles ouvissem isso, era uma maravilha. Mas nós não podemos pregar isso. Ao contrário, temos que pregar contra isso, mesmo que isso não agrade as pessoas. Mas nós não podemos vender nosso direito de primogenitura. Tem um tesouro escondido na Bíblia. O que as religiões em geral querem
é que nós concordemos que tem 3 deuses distintos no céu, que os apóstolos batizaram em nome da Trindade. Mas nós não podemos fazer isso, porque nós vamos contra Atos 2,38 e o restante da Bíblia, quando mostra os apóstolos batizando em nome de Jesus Cristo, quando a Bíblia diz que não há, o próprio Deus disse a Israel: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Nós encontramos que se a Trindade for bíblica, então ela não tem que estar só no Novo Testamento, ela tem que estar no Velho Testamento. Porque se ela estiver só no Novo Testamento, então ela não é eterna. E se são 3 deuses distintos, são 3 divindades. E um Deus não pode ser mortal, ele tem que ser eterno. Então se a Trindade existe no Novo Testamento, ela tem que existir no Velho. Porque ela é eterna, ela tem que ser eterna, porque são 3 deuses distintos. São 3 pessoas distintas. Então, se o Pai é Deus, como a Igreja Católica ensinou no Concílio Niceno, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, então tem que ser 3 divindades. Agora, se estas divindades existem, ela tem que existir antes da fundação do mundo. E nós não encontramos Moisés ensinando isso aos israelitas. Moisés disse aos israelitas, quando estava inspirado por Deus: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amém. E no Velho Testamento você não encontra em canto nenhum Moisés ensinando os israelitas sobre o Pai, Filho e Espírito Santo ser 3 deuses distintos. Nós encontramos já no Novo Testamento, em Mateus capítulo 28, verso 19, São Mateus citando que Jesus disse: ide, fazei discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Moisés, você não vê isso. Então, a Trindade devia ter sido começada no Novo Testamento. E se ela começou no Novo, ela não é eterna. Então, vem-se então a revelação de Deus para entender a Bíblia, que são 3 atributos de um mesmo Deus, e não 3 pessoas distintas, mas 3 manifestações de um mesmo Deus. Amém? Então, veja bem, ele diz aqui: se eu tivesse 10.000 vidas, amém? 10.000 vidas, me alegraria em dar cada parte delas por esta palavra. Você já imaginou isso? Será que nós somos capazes? Não vamos nem falar em dar a vida pela palavra, mas será que somos capazes de dar 1h30 do nosso tempo no domingo pela palavra de Deus? Amém. Nem isso as pessoas não querem dar. As pessoas não querem dar 1h30 do seu tempo pela palavra de Deus. Mas aqui o profeta está dizendo: se eu tivesse 10.000 vidas, eu daria pela palavra de Deus. Encontramos que Policarpo, homem de Deus, ele tinha a idade avançada e não podia fugir. Geralmente os cristãos conseguiam fugir, os novos, e escapavam dos imperadores. Esse Policarpo estava velho demais para fugir. E quando ele foi preso, então alguém chegou para ele e disse: Policarpo, você é um homem bem maduro. Simplesmente você nega esse Jesus e você vai viver. Nós te respeitamos, nós não queremos te matar. Ali estão os judeus. Os judeus quebraram o sábado, você sabia disso? Eles guardavam o sábado, mas era um sábado e eles cortaram lenha no sábado para fazer fogo, para matar Policarpo. Aí a história diz que ele apontou para eles e disse assim, que ele tinha vivido 90 e tantos anos servindo a Cristo.
E ele não ia negar por aqueles poucos minutos. 90 anos servindo para negar por 10 minutos ou por 30 minutos, negar a palavra. Mas, veja bem, se tivesse 10.000 vidas, me alegraria em dar cada parte delas por esta palavra, porque é a palavra de Jesus Cristo. Não me importa o quanto eles tratam de refutá-la. Quando a ciência diga que não é de se confiar, e assim sucessivamente. Para mim isso é a única coisa no mundo em quem posso confiar, nesta palavra. Ele é meu, eu o amo. Não o ama você? É uma pergunta. Você não o ama? Eu comparo a palavra de Deus como um morango enficado. Tudo sacode para todo lado, irmãos. Mas se agarra este morango, fique agarrado. Todas as voltas que o mundo der, agarre-se àquilo. Amém? Glória a Deus. Agora, falando de Éfesos, nós encontramos uma coisa, que nós estamos em Éfesos na unidade da fé. Lendo de novo, diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Quando Paulo diz o preso do Senhor, ele está dizendo o quê? Um prisioneiro não tem vontade própria. Um prisioneiro não vai para onde ele quer. Um prisioneiro não faz o que ele quer. E Paulo diz: eu sou o preso do Senhor. Amém? Quem dera que nós pudéssemos nos tornar presos, prisioneiros de Cristo. O irmão Breno prega a mensagem titulada Paulo, prisioneiro de Cristo. Estou com ela aqui agora. Ele mostra, quando ele escreveu a epístola para Filemon, ele estava encarcerado, estava preso. De dentro da prisão, ele escreveu a epístola de Filemon. E ele diz: Filemon, meu filho, eu sou Paulo, o prisioneiro do Senhor. Prisioneiro de Cristo, e não tem vontade própria. Amém? Amém. Minha vontade se acabou. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Não posso mandar nem no meu próprio corpo. Não posso mandar na minha boca. Minha boca não fala o que eu quero falar. Tem que ser Cristo falando. E a noiva de Jesus Cristo só será arrebatada quando se tornar prisioneira de Cristo, quando deixar Cristo aprisioná-la. Mas muitos preferem ser prisioneiros de Satanás, a fazer Satanás, deixar Satanás ser senhor sobre a vida das pessoas. O que Satanás manda, as pessoas fazem. E tem muitos debaixo dessa prisão, fazendo a vontade dele. Quando você não vem à igreja, você está fazendo a vontade de Satanás. Eu provo que está, porque no Salmo 122, o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se alguém não se alegra em vir à casa do Senhor, então está ao contrário da Bíblia. Porque a Bíblia ensina que você fique alegre em ir à casa do Senhor. Então, um prisioneiro de Cristo era Paulo. Rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora diz: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Quantos senhores tem? Um só Senhor. Uma só fé. Não existe duas ou três fé. Em vez de dizer assim, essa é a minha fé, a tua fé é essa aí, a minha é essa. Não, só existe uma fé.
Ah, você tem que respeitar a minha fé, porque o que salva é a fé. Já vi muita gente dizer isso. O que salva é a fé. O que salva é a fé, mas a fé na coisa certa. A fé na coisa errada te leva para o inferno. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, que antes era chamado, creio que, terra de Veracruz, ou ilha de Veracruz, e quando chegaram aqui, já encontraram os índios. E os índios tinham a sua fé. Os índios adoravam o sol, a lua, as estrelas. Era a fé deles. Então, se é a fé que salva, se qualquer fé salva, então o padre Manuel da Nóbrega não devia ter catequizado os índios. Devia ter deixado eles naquela fé. Se é qualquer fé que salva. Quando os negros vieram da África, eles tinham sua fé. A sua fé era macumba, candomblé, a umbanda. Mas o padre Manuel da Nóbrega veio e catequizou os negros, dizendo que aquela fé estava errada. Bem, mas hoje eles dizem: o que salva é a fé. Tu tem a tua fé, eu tenho a minha fé. Bem, então por que catequizar os negros? Por que tirar os negros da sua fé e trouxeram para a fé católica? Mas a verdade é que é uma só fé. Não existe duas fés. E esta fé é em Cristo Jesus. Amém. Não há outro caminho. Como eu vi a reportagem na CNN, uma repórter americana conversando com um grande pregador americano, um rapaz bem jovem chamado Jay Austin, eu creio, Jay Austin, seu nome. E ela perguntou para ele: você crê que há outros caminhos para a salvação que não seja Jesus? Ele disse: tutubiou daqui, tutubiou dali. Porque se ele dissesse não, o único caminho é Jesus, ele ia ferir a fé dos muçulmanos, ele ia ferir a fé da Umbanda, ele ia ferir a fé do Candomblé. E como ele está interessado em agradar o povo e não ferir, ele disse: eu creio que há outros caminhos sim. E quer dizer então que a pessoa nesta hora está vendendo o direito de primogenitura, porque só há um caminho. Um caminho, um link. Você sabe o que é um link? Uma ligação. E tem uma coisa: é estreito e apertado. Além de ser só um caminho, ainda é estreito e apertado e difícil, cheio de espinho, que leva à salvação. Quando Adão e Eva pecaram, e quando jogou a raça humana, que separou o homem de Deus, que o pecado separa o homem de Deus, criou um abismo entre o homem e Deus. Pecado significa separação. E então Jesus veio e construiu um alto caminho. Isaías mostra isso. Isaías mostra, diz que haverá um alto caminho, que é Jesus. Um caminho, um único link por cima do abismo. Um caminho estreito como um cabo de aço. E você tem que passar por cima dele para chegar no céu. E não tem outro lugar. Não tem outra passagem. E tem uma coisa: você tem que se equilibrar por cima do cabo. Porque senão o vento de doutrina ainda te joga no abismo. Olha bem a hora séria da estrada que nós estamos. Estamos como que por cima de um cabo de aço. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Amém? Amém.
Mas a ciência quer fazer de tudo para nos ensinar que existem outros caminhos. O Concílio Mundial de Igreja vai trazer essa doutrina, que não é só um caminho. Mas eu afirmo, ainda que seja preso de dentro da cela, quero apontar meu dedo e dizer: há um só caminho. Mesmo fazendo isso com Billy Graham, com 90 e tantos anos de idade, já caducando, o repórter perguntou bem rápido para ele: você crê que só Jesus é o caminho? Você não crê que há outros caminhos? E ele: eu creio que... Não, fale logo, não demore, fale logo a verdade. Crê ou não crê que tem outros caminhos? E Billy Graham disse: eu creio que há outros caminhos. Mas aquilo é porque se aproveitou da idade do homem. Fizeram isso também com o irmão Fred Softman. Irmão Fred Softman, que esteve no Monte Pôr do Sol com o irmão Branham, e agora com 90 e tantos anos de idade, alguém chega lá e diz: você crê que o irmão Branham nasceu através de um nascimento imaculado? Nascimento imaculado quer dizer um nascimento que veio sem ser pelo sexo, como Jesus. Isso é uma mentira. O único que nasceu desta forma foi Jesus. Mas o velhinho lá: o que você disse? Você crê ou não crê? Eu creio. Ele falou que crê. Aí faz. Mas uma coisa eu vos digo: enquanto estou na minha consciência, com 36 anos de idade nesse púlpito, eu afirmo: não há outro caminho, só Jesus. Não há outro cabo que liga o homem aos céus. E eu digo uma coisa: é um caminho estreito e apertado. Você tem que se submeter a Cristo para poder passar ali. Tem que se tornar prisioneiro de Cristo. Isso inclui a doutrina apostólica aqui. Os homens e mulheres, deixa eu dizer uma coisa para você: cortando o cabelo, mulher não passa nesse caminho. Vestindo short, ela não passa. Adulterando, você não passa, irmão. Com esse pensamento, você não passa. Com esses negócios sujos, você não passa. Com essa doutrina errada, irmão, você não passa. Nem eu passo. É preciso se despojar do velho homem. É preciso dar um basta na tesoura. Você pode usar a tesoura, eu vou dizer como é que se usa: cortando os seus shorts, jogando no fogo. Só para isso que serve uma tesoura. Mas para cortar cabelo não serve. Não serve, porque vai te tirar do único caminho, do único cabo que liga você a Deus. Amém? Mas veja bem, é um só Senhor, uma só fé. Então isso significa que quem é do candomblé tem que vir para Cristo, quem é da macumba tem que vir para Cristo, quem é católico tem que vir para Cristo, quem é protestante tem que vir para Cristo. Senão não se salva. Quem é de uma linha da mensagem, seja ela qual for, ressurreição isolada, ou um só homem, ou seja lá o que for, tem que voltar. Senão não se salva. Só há um caminho. Amém? Uma só fé, um só Senhor. Agora o próximo passo: um só batismo. Não há outro batismo. Para aqueles que estão batizando no nome de William Branham, deixa eu dizer uma coisa: você tem que voltar e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Para aqueles que estão batizando em nome da Trindade, tem que voltar e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Porque é uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Esta é a verdade. E se eu pregar diferente, eu estaria vendendo o meu direito de primogenitura. Eu tenho uma conta a acertar com Deus. Todos os que pregam o Evangelho têm que acertar conta com Deus pelos que têm pregado. Porque nós somos ensinadores.
E aqueles que ensinam será cobrado mais dele do que os outros. Porque as pessoas creem no pastor, creem no que ele ensina. E veja a situação do mundo, dos sacerdotes que não ensinam a verdade. Como é que fica a situação? Veja bem: um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de vós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão, que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, verso 11, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, 2, e outros para evangelistas, 3, e outros para pastores e doutores. Amém? Amém. Esse é o sistema de Deus. O sistema que Deus estabeleceu na noiva. Ela tem 5 ofícios: pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres. 5 ofícios. Ela está debaixo disto, debaixo desta regra. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, esses 5 ofícios, eles vão aperfeiçoar os santos. O pastor, por que serve o pastor? Para doutrinar a igreja, para falar a verdade para a igreja. Como tenho dito nesta manhã, que precisamos nos despojar do velho homem, da velha mulher. E o pastor é para isto, para chicotear a igreja. E assim a palavra também chicoteia o próprio pastor. Mas para que é o evangelista? O evangelista não é para isso. O evangelista é para ir ao campo, é para pregar nos cultos de rua, é para dizer para o pecador largar as drogas, para vir para Cristo, para ser batizado, porque quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esse é o trabalho do evangelista. O evangelista não tem que doutrinar a igreja. O evangelista não tem que surrar a igreja. Até porque a igreja não aceita correção de ninguém a não ser do seu pastor. Ela não pode aceitar. Portanto, e para que é o mestre? Irmãos, teve mestre na mensagem. Nós tivemos tido mestres na mensagem. E um grande mestre ultimamente, que eu não posso citar o nome, mas um mestre, para mim foi um mestre. E de repente se deixou levar pelas doutrinas de homens e hoje quer se colocar como um mensageiro. Mas olha o lugar, você tem que colocar na sua posição. A sua posição no corpo de Cristo. O que é a sua posição? Se você for um dedo mindinho, seja esse dedo mindinho. Se você é um braço, seja esse braço. Faça o trabalho de um braço. E não tem vaga para mensageiro no quintuple de Efésios. Não tem. E a pessoa quer ser um mensageiro. Não, você tem que ser o que está no quintuplo. O que cai bem para você? Pastor, evangelista, profetas menores, que tem o dom de profecia. Não é profeta maior isso aí. Amém? Profeta, evangelista e mestre. Esse se encaixava muito bem como um mestre. Para mim foi um dos grandes mestres que existiu. Porque pregou em 2000, começou em 2000, creio, com mensagens grandiosas como Obra dos Nicolaítas, O Cordeiro saiu do trono, O sétimo selo foi aberto. Para mim isso foi a mensagem de um mestre. Para mim era um mestre, não um mensageiro. Amém? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para apóstolos e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém. Nós chegaremos à unidade da fé quando? Quando cada um de nós entender qual é a nossa posição no corpo.
a gente vai chegar à unidade da fé. Todos vão pensar igual. Mas não é pensar igual a um homem. Não, esse homem saiu para cá pensando de um jeito, todo mundo tem que pensar igual a ele. Não! A unidade da fé vai fazer todos pensarem igual à Bíblia. Amém. Este é o ecumenismo de Deus. O ecumenismo de Deus é juntar todas as pessoas para comer da mesma Bíblia. Enquanto que o ecumenismo de Satanás é juntar todas as pessoas para comer ao redor do que um homem ensina. Esse é o de Satanás. Um homem cria a doutrina, uma religião para cá, agora todo mundo vai pensar igual a essa religião. Esse é o ecumenismo de Satanás. Mas qual é o de Deus? O ecumenismo de Deus está em São Lucas 17:37. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão o quê? As águias. Todas as águias de Deus em volta da Bíblia comendo o que ela diz. Esse é o ecumenismo de Deus. E todos pensarão iguais. Como eu tenho dito, se nós for comer tudo de um mesmo bolo, não precisa eu estar perguntando para o irmão João Roberto, que gosto tem esse bolo, irmão? Não, se eu estiver comendo do mesmo bolo, eu vou saber que gosto tem. Não preciso perguntar. Se todos comerem da mesma Bíblia, todos vão entender do mesmo jeito, vão pensar igual, vai ser uma unidade na fé. Amém. Para que todos chegamos à unidade na fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por ventos de doutrinas, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. Amém. Amém? Se nós somos o corpo vai onde a cabeça quer. O meu corpo, ele só faz o que minha cabeça quer. Se eu pensar em pegar nesse microfone, a minha mão pega. Está aqui, está em você. Se você quiser roubar uma bicicleta, você rouba, porque você pensou em roubar. Porém, você tem um domínio em você. Você pode pensar e dizer, mas eu não vou fazer, então a sua mão não faz. A mesma coisa somos nós somos o corpo. Agora nós não temos cabeça própria. Cristo é a cabeça. Nós não podemos pensar, o corpo não pensa, quem pensa é a cabeça. Não muito tempo atrás, há alguns 6 meses atrás, saiu uma doutrina em que um homem pregou num CD intitulado A Doutrina de uma Só Pessoa. E ele disse que tem que ser uma só cabeça, e que ele era essa cabeça, e que todos tinham que estar ao redor dele pensando igual a ele. Aí não, cabeça é Cristo. Amém? Amém. Mas Cristo é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está no homem, alto lá. Vou mostrar daqui a pouco na mensagem, Mobrando dizendo que o Espírito Santo não está no exterior, mas no interior. Amém. O mesmo Espírito Santo que está em você tem que estar em mim. O Espírito Santo não pode estar só em você. Se eu também faço parte deste corpo, esse Espírito Santo tem que estar em mim. Amém. Como foi que caiu no dia de Pentecostes? No dia de Pentecostes estavam reunidos com línguas estranhas, começaram a falar, um vento impetuoso desceu, e eu lhe pergunto, caiu uma lavareda de fogo só em cima da cabeça de um deles? Não, a Bíblia diz que caiu como línguas de fogo repartida sobre cada cabeça. Amém. Cada um deles tinha a sua porção. Amém. O pastor tem sua porção, o diácono tem sua porção, o tesoureiro tem sua porção, o irmão tem sua porção, a irmã tem sua porção. Cada um tem a sua porção. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora vamos aqui, vamos para a mensagem. O que Satanás tem feito ultimamente? Ele tem mentido para as pessoas. E esse é um tempo difícil. E nós estamos vivendo um tempo difícil. Satanás tem enganado as pessoas.
Mensagem do Éden satânico, parágrafo 21. O que é o Éden satânico? É esse mundo que estamos vivendo agora. Deus, em 6.000 anos, Ele construiu o Éden santo. Um dia para Deus é como 1.000 anos, o apóstolo Pedro diz isso. Então, ele, quando diz ali, houve tarde, manhã e o dia primeiro, aquilo foi 1.000 anos que passou. E então, em seus 1.000 anos, Deus concluiu o Éden. Tinha árvores, maçãs, bananas, tinha pássaros voando, grama verdejante, rios de água cristalina. Era uma bênção. Não havia AIDS, não havia câncer, não havia tuberculose. Paz total. O homem não morria. Adão se deitava debaixo de uma árvore lá e ficava à vontade. Estava em paz. Não se preocupava com velhice. Seu rosto jovem, cabelos bonitos na cabeça, sadio, forte, era o Filho de Deus, era perfeito. Eva por ali, também, nos braços do esposo, passeava, passava a mão na cabeça de um leão, abraçava o leão, dava tapinha na costa. Uma paz. Até o dia que Satanás veio e colocou arrazoamento e construiu o Éden dele. O Éden de Deus é um Éden santo, um jardim santo. O que aconteceu? Satanás meteu a personificação. Chegou para Eva e disse: como foi que Deus disse mesmo na palavra dele? Diz que de toda árvore que está no jardim podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveis comer. Eva disse: exatamente, foi isso que ele disse na Bíblia dele, na palavra dele. E eu estou firmada no que ele disse, porque não existia a Bíblia escrita, mas a Bíblia sempre existiu no passado, porque no princípio era o verbo, a palavra, já existia a palavra. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então a Bíblia já existia em forma verbal, falada. Deus disse, quando Deus disse: de todas as árvores que estão no jardim deveis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveis. Isso já era a Bíblia escrita, falada verbalmente, era a palavra. Amém. E então Satanás chegou ali e disse para Eva: olha, é verdade que ele falou na palavra dele que de todas as árvores deveis comer, mas do conhecimento do bem e do mal não deveis comer? E então ela disse: e foi exatamente isso que ele disse na palavra dele. Então olha o que Satanás fez para introduzir o Éden maligno dele. Ele disse: não é desta forma. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente não morrerá. Ele acrescentou apenas a palavra não. Foi o suficiente. Acrescentou não. E Eva foi em busca de conhecimento. Ele disse isso porque sabe que no dia em que vocês comerem vão se tornar sábios como ele. E é exatamente isso que derruba o homem. É tentar ser inteligente demais que te derruba. É tentar escarrocar mistério demais que te derruba. Conhecemos pastores nesta mensagem que foram atrás de escarrocar mistério demais, conhecer coisa demais, e olha onde estão hoje. Você não tem que cavocar muito. Mombrana não diz que você tem que saber. A Bíblia não diz que você tem que saber tudo. A Bíblia diz que você tem que crer. Amém. Crer e pronto. Se a Bíblia diz que todos os mistérios foram revelados pelo 7º anjo, então todos os mistérios foram revelados. Creia nisso. Amém. Agora você não precisa saber como é que foi revelado, qual é o método. Não, foi revelado. Amém? Amém? Se a Bíblia diz que o novo nome foi revelado nos trovões, então o novo nome foi revelado nos trovões. Mas você não precisa escavocar, pegar detalhe por detalhe. Creia somente. Amém. E ela foi lá. Satanás disse que se ela comesse se tornaria sábia, inteligente. Então ela foi, e olha o que deu. Arrazoamento. Arrazoaram a palavra. O Deus deste mundo hoje, Satanás, é a pessoa adorada. Parágrafo 21 deste mundo hoje.
E pessoas ignorantes adoram a Satanás, porém é Satanás personificando-se a si mesmo, como a igreja. Adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja, porém é a forma em que o tem feito Satanás. Ele não se declarou. Satanás sabia que se ele chegasse no meio da rua aí com um rabo e um tridente na mão, todo mundo ia correr dele, todo mundo ia fugir. Então ele não fez isso. O que ele fez? Ele pegou a Bíblia, colocou debaixo do braço e veio disfarçado. Aí sim, aí ele engana. O que engana não é a mentira. O que engana é uma mentira parecida com a verdade. É isso que engana. Amém? Porque tem visto pessoas que têm dito assim: como pode aquilo não ser de Deus quando fala tanto em Deus? E aí que está a coisa. Mas veja bem, o razoamento, personificação. Assim mesmo como a igreja adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja, porém é a forma em que o tem feito Satanás. Você diz, porém espere um momento, nós pregamos a palavra. Volte e olhe aqui em meu texto esta noite. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra a Eva. Foi o primeiro. Você pensa que ele chegou para Eva e disse: olha, eu sou Satanás e é o seguinte, eu vou fazer tu cair no pecado e tudo mais. Não. Ele chegou e disse: oi, bom dia, irmã Eva, bom dia. Maravilhoso o jardim que Deus fez, né, irmã? Irmã, é muito maravilhoso. Irmã, como foi mesmo que ele disse na palavra dele? Ele falou alguma coisa a respeito daquela árvore ali? Ele falou na palavra dele que é para nós não comer dela, porque no dia que nós comer, nesse dia morrerá. Aí ele disse assim: irmã, você sabe, realmente a gente não deve crer nas coisas aos pés da letra, né, irmã? É sempre dessa forma. Eu acho que não é bem assim não também, né? E foi aí que ele ganhou Eva. Foi arrazoando. Foi aí que ele derrubou a igreja em Nicéia no ano 325. Foi arrazoando. Ele chegou lá naquele concílio ecumênico. Constantino estava sentado em um trono. Ali estava Eusébio. Ali estava Atanásio. Ali estavam todos aqueles homens considerados homens de Deus. E de repente Atanásio pegou seus livros, suas coisas e disse: olha, eu tenho uma coisa para apresentar ao grande imperador Constantino. Já que o senhor agora também é cristão e nós queremos fazer um concílio, eu tenho uma ideia para apresentar. Então Constantino disse: vamos ouvir o bispo Atanásio falando o que ele acha. Então ele pegou seus livros. Olha, eu acho que quando Jesus Cristo disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha, eu acho que significa que tem 3 deuses, 3 pessoas distintas no céu. E aí começou, arrazoando. Quando terminou aquela reunião, o rei Constantino pegou o carimbo e carimbou. Daqui para frente vai ficar valendo isso aqui, estabelecido isso aqui. A doutrina da Santíssima Trindade. Daqui para frente, quem não crê nisso aqui é considerado herege e é para ser queimado na fogueira. Daí para frente, aí a igreja caiu. Acabou. Assim como Satanás derrubou Eva lá no Jardim do Éden, Satanás derrubou a igreja no concílio de Nicéia. Mas Deus prometeu que nos últimos dias Ele traria ela de volta. Amém. Ele enviaria a mensagem de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, de volta à fé apostólica. Mas irmãos, eu estou com tanto parágrafo aqui, eu não vou demorar muito porque já são 5 para as 10. E eu quero só uma pergunta que eu quero fazer aqui nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo. Veja bem, quem é o seu intérprete? Sabemos que o apóstolo Pedro diz na sua epístola que a Bíblia não é de particular interpretação. E o Mombrana pregou a mensagem titulada Deus é o seu próprio intérprete. Ela já está interpretada, não precisa que interprete. Quando ela diz uma coisa, é aquilo mesmo que ela diz. Então, veja bem, aqui na mensagem, o que faremos com este Jesus chamado Cristo? Ele diz, parágrafo 107, alguns dizem, creio
creio um tanto dela, irmão Branham. Você viu que o irmão Branham disse: se eu tivesse 10.000 vidas pela Bíblia, eu daria, pela palavra. Amém? Mas alguns dizem: creio um tanto dela, irmão Branham. Pessoas creem na Bíblia, simpatizam-me com a Bíblia. Sou uma pessoa que simpatiza-se com a Bíblia. Creio assim e tal. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, mas simplesmente não posso crer nela toda. Porque minha denominação diz que isso não é assim. Agora, como é que fica a situação de uma pessoa que se diz cristão, que não tem confiança no que a Bíblia diz? Se não for para crer no que ela diz, eu prefiro deixar de ser cristão. Porque eu já vi pessoas que dizem: a Bíblia não é para se crer assim, também não. Realmente ela é boa, mas não. Então não tem fundamento o cristianismo. Mas diz. Aí o irmão Branham vem e pergunta: então que tipo de intérprete você tem? Qual é o tipo de intérprete que você tem? Quem é que está interpretando a palavra para você? Ele diz: o mesmo tipo que Eva teve. É o intérprete de Eva. O diabo, ele tentou interpretar a palavra para Eva e disse: isto é certo, aquilo é certo, mas certamente é certo. O que Deus diz, isto é certo. Não me importa o que parece aos outros. Quando Deus diz que vai acontecer, vai ser deste modo. Você usaria o intérprete de Eva? Tem muita gente usando o mesmo intérprete de Eva. Essa doutrina em Apocalipse 10, irmãos, ali 10, do verso 8 a 11, tem o ministério de um homem. E tem muitos que eles pensam que você é besta. Tem muitos que eles vão. Um disse assim para mim, ele disse assim: olha, Apocalipse 10, de 1 a 7 foi o mistério do 7º anjo. Porém, em Apocalipse 10, de 8 a 11, tem a noiva. Que beleza, eu disse amém, tem a noiva. Ele disse: e então, este ministério deste homem. Eu disse: não, peraí. Vai voltar. Tem a noiva. Aí de repente, então, ali tem a noiva. Aí o ministério deste homem que tem ali. Vamos parar aí. Puxa a rédea dos cavalos e para. Porque você pensa, as pessoas pensam que você é besta, que você não lê a mensagem, que você não lê a Bíblia. Que ministério de homem que tem ali? Ali tem o ministério da esposa. Eu desafio a qualquer um a me mostrar aonde que a esposa de Jesus Cristo é um homem só. Eu mostro pela infalível palavra de Deus que a esposa de Jesus Cristo é um corpo de membros. Então, são essas coisas que a Bíblia diz aqui em Efésios, para que não sejamos meninos levados constantemente por todos os ventos de doutrina. Amém? Porque as pessoas estão tomando o intérprete de Eva, que é Satanás. Ele chega: deixa eu interpretar para a senhora, irmã Eva. Não tem que interpretar, tem que crer. Amém? Ali em São João capítulo 13, onde Jesus lavou os pés dos discípulos, aquilo significa que ele lavou o coração. Não está dizendo isso lá não. Lá está dizendo que ele lavou os pés. Amém? Amém. Então todas essas coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus em oração. Senhor meu Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos tão agradecidos, meu Deus, pela Tua presença neste lugar. O Senhor tem estado conosco nesta manhã. O Espírito Santo tem nos ensinado alguma coisa. O Pai Celestial, à noite nós queremos continuar na Tua presença. Amém. Queremos ouvir Tua voz, a mais suave e doce voz, o Espírito Santo falando com o Teu povo. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Que cada pessoa seja tomada pelo Teu Espírito, Senhor. E que verdadeiramente Jesus Cristo unja cada um. Que possa haver, Pai, alegria em nosso meio. Que o ensinamento da palavra possa fazer com que os cristãos
possam produzir frutos de cristianismo. Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, guia cada um conforme a tua vontade, e a tua vontade é que nós estejamos no centro da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.